Fala, família. Não, pera aí. Fala, família. Agora sim, carai. Vamos para mais um videozinho aí. As novas revelações no documentário do Diddy. Do nosso querido P. Diddy. Certo? Saiu no Planeta Novo. Deixa eu dar um like aqui. Eu nem sou inscrito, porque eu vejo pouco. Mas vamos ver de qual é, tá ligado? Vamos ver de qual é desse bagulho aí. Eu tô pra ver o documentário. Tá até aqui na minha lista pra mim assistir. Mas eu quero ver o que ele tirou de conclusão dessa situação. E por favor, câmera, não me fode. É 20 minutos de vídeo, tá? E outro bagulho. Se inscreve lá no meu canal 2 de música, que eu tô precisando bater uma metinha, na humildade mesmo, de coração, tá ligado? E aquela música lá no começo da intro tá em todas as plataformas digitais, o link tá na descrição, tá? O nego tem perguntado. E é isso. Vamos que vamos. Poucas ideias. No último sábado foi lançado o documentário A Queda de P. Diddy, pela Max. O documentário traz novas revelações e depoimentos sobre os acontecimentos envolvendo o rapper e empresário que está preso desde setembro de 2024. Assistimos os 5 episódios e separamos os principais pontos que você verá no vídeo de hoje. Ah, são 5 episódios do bagulho, né? Pode crer. Fala pra mim, fala. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse aqui é o Planeta Novo. Se você não conhece... Ih, ué, mas aí mudou, não é mais o... Porra... Mas tudo bem, vambora. Canal ainda, seja bem-vindo. E se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Conheço. E aí, certo? Papito, tudo certo, graças a Deus. O Black tá aí, o Black tá aí. Fabio viajando agora, sim, né? Ah, Fabio tá viajando. A galera tá percebendo também, a gente tá postando alguns vídeos danado. Com ele lá, né? Gravando na rua, nos locais turísticos. Tá viajado. Se vocês estão curtindo, comentem também o que vocês estão achando. Ele também vai continuar gravando de lá, mas esse é um vídeo extra aqui que a gente decidiu fazer porque é um assunto que, claro, a gente já trouxe muito aqui no canal e o pessoal que acompanhou aqui bastante aquela época que tava mais... que esse assunto tava em alta, sabe que a gente tava fazendo uma cobertura bem completa por aqui, então a gente não poderia deixar de trazer as novas revelações que saíram nesse documentário do Diddy na Max. Qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo? A meta de likes eu quero 850. 8.950 likes, então. 8.950 likes. Bom, esse documentário tem 5 episódios, são 4 de 40 minutos e o último é de 20 minutos, é mais curtinho. E ele traz ali algumas novas revelações sobre histórias envolvendo o Diddy, também repete tem algumas depoimento coisas que a gente no já bagulho, sabia, né? já tinha trazido inclusive aqui no canal, mas traz um ponto de... Traz algumas confirmações e outros pontos de vista. Veremos esse caô. Vista diferente ou alguma coisinha a mais que a gente não sabia ainda. Então a gente assistiu todos esses episódios para trazer para vocês aqui os principais pontos, né? Claro que a gente não vai falar 100% do que tá lá, porque senão o vídeo ficaria gigantesco. Então a gente vai tentar fazer um resumo grande, dos né? principais pontos. E se você quiser entender... Depois eu vejo lá para entender melhor, não é isso que tu vai falar? Não acredito que eu adivinhei. Adivinhei, não. Mais a fundo, é claro, vale a pena ir lá assistir o documentário. Puta merda, adivinhei. Vou jogar na loteria, hein? Bom, logo no primeiro episódio, o documentário traz alguns relatos de uma ex-aluno da Universidade de Howard, que é a universidade que o Diddy fez lá por 2 anos, nos anos 80. E esse aluno, ele disse que o Diddy já era uma pessoa abusiva desde então eles tentam passar essa imagem que o Diddy, desde o início, já dava sinais de que seria uma pessoa problemática. E, inclusive, esse aluno disse que um dia viu o Diddy agredindo uma mulher com um cinto, mas que ele não foi penalizado. Então passa essa imagem também de que desde o início o Diddy já passava impune das coisas que ele fazia. Esse primeiro episódio também traz declarações da Danielle Smith, que desde cedo, né? Cobriu o Diddy desde o início da carreira dele, e ela disse que era impossível trabalhar no jornalismo musical sem ter que lidar com o Diddy. Ela disse que ele realmente era uma pessoa muito difícil e conta uma história específica. Ela conta que em 1997 ela fez um ensaio fotográfico com ele para uma revista e ele teria insistido para que ela mostrasse as fotos que iriam para a capa antes da revista ser publicada. Isso é uma coisa que a revista não fazia, então a linha editorial da empresa ali indicava que eles não poderiam fazer esse tipo de coisa, e ela disse que não abriria sessão para ninguém. E o que ele teria feito diante disso? Ameaçado tirar a vida dela. Ela disse inclusive que ele teria até mandado 2 pessoas ali próximas dele para ameaçar, para intimidar ela dentro da empresa. Então ela realmente viveu ali um momento que ela se sentiu muito tensa, mas... Danada gangsta, né? Caralho. Boladão, maluco, hein?
não abriu mão desse princípio, dessa regra, né? Não mostrou a capa pra ele antes da revista ser publicada. Outro relato desses iniciais que o documentário mostra foi do DeWitt Gilmour, um promotor de shows da época. Ele conta uma história de um dia que o Diddy teria visto ele usando uma camiseta da Death Row Records, que é a gravadora que era rival do Diddy na época, né? Que tinha toda aquela rivalidade. A gente tem vários vídeos aqui, inclusive, sobre a rivalidade da costa leste e a costa oeste, né? Então, essa camisa ela teria sido feita pra tentar meio que alinhar essa guerra de certa forma. Death Row e Playboy Records. Uma paz entre símbolo eles, de paz, né? assim, pelo menos entre as pessoas algumas pessoas e tal, entre a costa este e a costa leste, só que o Diddy não gostou nada disso, resolveu ir atrás dele, então perseguiu ele pela estrada, ele diz inclusive que chegou a ouvir barulho de tiro, mas que conseguiu escapar. O segundo episódio traz relatos do Tim Pedersen, que era um amigo de infância do Diddy, ele traz ali alguns relatos, ele fala principalmente que a forma que o Diddy se relacionava com as mulheres, que ele tinha algum caso, era realmente diferente, ele diz, era um jeito mais físico de lidar com as mulheres, diz ainda que muitas vezes ele tinha que levar as mulheres pra casa delas, então dar uma carona pra elas, porque o Diddy tinha brigado com elas, e pessoas próximas no geral ali nesse episódio fazem relatos de que o Diddy já tinha sido agressivo fisicamente, inclusive com o seu primeiro relacionamento público com a Misa Hilton. O documentário também lembra de um caso em que o Diddy agrediu o produtor Steve Stout por conta de um clipe que ele não tinha gostado, era uma música com o Nas, o Diddy então não tinha gostado de um trecho aí do clipe, só que esse clipe foi enviado pra... Uma estrelinha, esse filho da puta, mané. Ah, vai ter que ficar agarrado mesmo, tomar no cu, porra. Fala vocês. Porra, aí é foda, né, mano? Mandou matar Tupac? Nem sei, mas dizem as más línguas, os passarinhos verdes estão gritando. MTV sem alterar as partes que ele não tinha gostado. Então, o Diddy foi atrás do Steve Stout lá na empresa dele, agrediu ele. Ele, inclusive, foi julgado na justiça por isso, mas conseguiu escapar com apenas um dia em um programa de controle de raiva. Pô, isso é muito doido, né, mano? Porque a gente já viu histórias parecidas envolvendo até o Suge Knight, tá ligado? Sim. O Suge Knight ia atrás das pessoas, ele não gostava de coisas. E parece que o P. Diddy é igual o Suge Knight, tá ligado? E a gente sempre achou, não a gente sempre achou, né? Mas parecia que ele era diferente, agora tudo caiu à tona. O Suge Knight já tinha uma imagem mais de... Todo mundo meio que já sabia que ele era um cara que dava... Suge Knight. E sim, ele era a mesma parada. Só que ele queria que se foda e mostrava mesmo. Fazia na frente dos outros e foda-se. Eu acho, na minha opinião. O Diddy já faz o bagulho já meio que na encolha. Mas no final das contas é a mesma merda. Medo, que era tipo ruim. Isso é um ponto importante que o documentário até traz, porque relembra que o Diddy era um cara que sempre focou em ter um marketing positivo, em fazer algumas ações, assim, ações sociais, passar uma imagem mais tranquila, então por isso as pessoas não imaginavam isso dele. Já o Suge Knight, como o Digo falou, já era uma pessoa que a gente já tinha mais essa imagem de que ele era um cara ruim, um cara que fazia coisas erradas. O Diddy conseguiu passar muito tempo da vida dele mascarando esse tipo de coisa, né? O documentário também relembra de outro caso que a gente já citou aqui algumas vezes, inclusive, que é aquele tiroteio que acontecia em uma balada em Nova York, em 99, quando o Diddy tava com a Jennifer Lopez, inclusive. Uma mulher atingindo aquele tiroteio, a Nathania Rubin, ela disse que viu o Diddy atirando, mas ele nunca foi responsabilizado por isso. Na verdade, quem foi preso foi o Shyne, né, que era outro rapper da época que trabalhava ali com o Diddy, era muito novo, ainda ficou um tempo preso. E o motorista do Diddy na época, o motorista que foi naquele dia, inclusive, ele aparece no documentário, ele disse que o Diddy ofereceu $50 mil pra ele assumir que a arma que tava no carro era dele, né, pra assumir pra polícia, mas esse mesmo motorista no julgamento testemunhou contra o Diddy. Ele disse que não queria ser uma pessoa injusta, mesmo assim o Diddy acabou absolvido, e como a gente falou, o Shyne que foi preso. O motorista ainda botou a vida dele em risco. Né? Por ser honesto. Ele falou que sabia que tava correndo um risco, mas ele não quis ver uma injustiça e tal, e testemunhou contra o Diddy, mas acabou que o Diddy não aconteceu nada com ele mais uma vez. Então, o documentário realmente mostra como a imagem dele parecia intocável, até na mídia também, porque conta que a mídia e muitas pessoas na época falavam que estavam tentando armar contra ele. Então, a própria Nathania, que é a mulher que levou o tiro, né, ela era alvo de piadas, as pessoas davam risada, falavam que ela estava querendo incriminar o Diddy de alguma forma, e mais do que isso, ela disse que teve que se mudar porque sofria ameaças. O documentário também traz alguns relatos de quando o Diddy apresentava realities na TV. Por exemplo, tem um produtor de um reality da VH1 que diz que uma vez o Diddy apareceu na frente dele de roupão e por baixo sem nada, então aparecendo o órgão dele, digamos assim. Ele disse que o Diddy fazia esse tipo de coisa e sentia que, assim, ele podia fazer tudo o que ele quisesse. E também tem relatos fortes. Sentia-se o rei da cocada preta tomando o cu, mano. Os caras tinham que estar sofrendo na cadeia.
da Dee Woods, que era do grupo... Com todo respeito. grupo Danity Kane, que participou de outro reality do Diddy. Ela disse que o Diddy era abusivo, que ele filmava elas, né, todas as meninas do grupo, enquanto elas provavam roupas, ia julgando uma por uma, fazendo comentários ali sobre o corpo delas e tal. Tem até um vídeo dele criticando o peso dela, então não é uma coisa que ela só falou como um relato. Tem vídeo disso e muitas das coisas, inclusive, iam para o próprio reality. Claro que tem aquela coisa de, era outra época. A gente viu até coisas, por exemplo, na TV brasileira, que a gente viu de antigamente, a gente pensa, nossa, hoje em dia, se isso acontecesse, essa pessoa quebrava ia estar demitida, ou esse programa ia estar cancelado, né, que é o termo que usam muito. Então a gente sabe que tem esse negócio de ser uma época diferente, mas mesmo assim, se você liga os pontos aí, né, tipo, não é uma coisa isolada que o Diddy fazia. Ela disse também que já viu o Diddy mandar fotos e mensagens sexuais inapropriadas pra Aubrey, que era outra das artistas do grupo, e mais do que isso, que uma vez o Diddy teria agarrado a Aubrey e falado que poderia ter uma relação sexual com ela naquele momento. No meio daquele reality, inclusive, o Diddy dispensou a Aubrey e a própria Dee do grupo, e a Dee diz que com a Aubrey foi porque ela não sucumbiu aos desejos dele. Então, como ela tava meio que indo contra ali o que ele queria, ela não fazia o que ele queria que ela fizesse, não se deixava levar pelas atitudes dele, ele decidiu demitir ela do grupo. Outro relato veio de uma mulher que foi cozinheira do Diddy por muito tempo. Ela disse que ela tinha ansiedade, ataques de pânico e muitas outras situações negativas por conta do Diddy. Ela também teve alopécia, que é a queda de cabelo, né, por conta do estresse, e disse que um médico afirmou que se ela continuasse no trabalho por mais um ano, ela faleceria. Aí ela conta que teve um dia que foi a gota d'água. Mané. Olha o nível de estresse que a mulher sofria, meu parceiro. Tá maluco, velho. Tá maluco. Esse cara é o diabo em pessoa, né? Pra ela conta ali que ela teve um confronto ali, ela confrontou o Diddy por conta de uma situação abusiva que ela sofreu, e ela disse que se demitiria então, e depois disso ele teria empurrado ela com força. Ela diz inclusive que ela queria processá-lo, falou pras pessoas ali na época, mas aconselharam ela a não fazer isso porque isso significaria que a carreira dela iria acabar. Também tem relatos bem fortes do Lil Rod, que é um ex-produtor do Diddy, produtor que trabalhou com ele recentemente, inclusive, que foi um dos primeiros a processá-lo, e ele conta ali várias histórias e uma delas chama a atenção. Ele fala que uma vez o Diddy fez ele ir até o banheiro com ele para que ele trabalhasse enquanto tomava banho, então para ficar gravando ali, fazendo coisas relacionadas à música enquanto tomava banho, nu. E lá ele teria abusado do Lil Rod tocando nele. O Lil Rod também conta que ele teria coagido ele a participar das várias maratonas sexuais que o Diddy fazia com garotas. E ele tem certeza também que ele era drogado propositalmente. Ele conta que colocavam droga nos copos. Ele fala que ele pode afirmar isso. E um dos relatos mais fortes que o documentário traz é de uma mulher chamada Talia Graves. Ela também processou o Diddy oficialmente já, né? Entrou na justiça contra ele. Ela conta que o namorado dela trabalhava na Bad Boy Records, né? Que era a gravadora do Diddy. E ela conheceu ele por conta disso. Um dia em 2001, então, o Diddy ligou pra ela falando que queria conversar com ela porque o namorado dela tava fazendo cagada, digamos assim, na empresa, cometendo alguns erros e tal, e ela, como já tinha conhecido o Diddy, achou, não, eu vou lá pra conversar com o Diddy, meu namorado também vai estar na sala, a gente vai ter uma conversa e tal, entender o que tá acontecendo, mas aí então passou um carro buscar ela na casa dela, ela disse que o Diddy tava no carro no banco de trás e ofereceu bebida pra ela. Aí então ela já começou a se sentir um pouco diferente, e chegando na sede da Bad Boy, em vez de ir pro estúdio que ela já conhecia, pro lugar que ela provavelmente encontraria o namorado, ela foi levada pra uma outra sala, e lá, ainda mais bêbada, ela disse que se lembra de algumas coisas, por exemplo, estar amarrada numa mesa de sinuca, sem roupa, e de ser abusada pelo Diddy. Ela diz, inclusive, que vomitou quando ele abusou dela. Ela conta ali de uma forma bem emocionante, inclusive, ela chora enquanto tá falando, ela conta que ela lembra de ter gritado naquele momento, mas que não lembra nem se o grito saiu, porque ela tava tão angustiada que ela tava... Pra ela tava gritando, mas pode ser que o grito tava só... entalada aqui, sabe? Que tipo ela tava tentando ter uma reação, né? mas que... Que não consegue gritar, né? Como que é o nome disso? Paralisia do sono. Isso. Paralisia do sono. É quando você, na tua cabeça, você tá, gritando, às vezes, esperneando, conseguindo chamar alguém, mas na verdade tu tá só... Parado ali, e ela conta algo parecido. Na verdade, paralisia do sono é você não conseguir se mexer, né? Nem falar nem nada. É conseguir nada. É só o cérebro... Só o olho abre, o cérebro, mas a função motora, zero. Não tem nada a ver de... Tudo bem, a pessoa pode tentar gritar e tudo, mas... Às vezes a mulher já gritou tanto, não tava sem voz, meu parceiro.
vai saber. Com isso, então, realmente são cenas bem fortes, inclusive que... Imagina o trauma da mulher, mano. Gatilho com isso, esse tipo de coisa, a pessoa, às vezes, é até bom evitar ver algumas cenas ou o documentário em si, né? O documentário também traz alguns trechos sobre a Cassie, né, que era artista, ex-namorado do Diddy, e que, inclusive, processou ele em 2023, né? É aquela que teve aquele vídeo sendo agredida no hotel, né? Aquele vídeo que meio que foi o que estourou tudo isso, né? Foi o primeiro momento que o Diddy realmente apareceu na mídia como uma pessoa claramente se fudeu nas câmeras de vigilância. Ele sendo como ele é, né? Ele sendo como ele é, como ele já era provavelmente antes, né? Mas ali foi o primeiro momento que as pessoas perceberam, né? Então tem esse vídeo que provavelmente muitos de vocês já viram. Então o documentário destaca alguns pontos sobre a relação dele, como inclusive o fato de que quando ele conheceu ela, ele ter 37 anos e ela 19, que claro que esse ponto em si não é nenhum crime, mas que é uma diferença, né? Querendo ou não, de vivência, de idade, às vezes a culpa é dela também, né? Eles contam inclusive que pra quem mas de não fora vou tirar parecia que era uma culpa dele nem um normal pouco ali pra empresa, né? De uma artista pra bad tá boy, 100% pra errado. ele fazer ela evoluir dentro do ramo dela, mas que aparentemente o plano dele já era de... Tipo, ele brincou com o sonho da mina, tá ligado? Falou que ia fazer acontecer com a carreira dela, só que ele queria abusar da mulher, tá ligado? A menina foi de inocente e se arrasou, foda. Ter algo com ela. Por exemplo, há relatos de que ele inventou que ela precisava passar um tempo em Miami por conta de trabalho, ali numa das casas que ele tinha, né? Mas que lá ele acabava só levando ela pra festas, enfim, tentava se aproximar dela, o que deu certo pra ele, deu certo dentro do plano dele, né? Claro, porque eles então engataram um relacionamento que foi muito midiático, inclusive, e esse relacionamento então teria sido abusivo e traumático pra Cassie desde o início. Então a gente viu aquele vídeo do caso do hotel muito recentemente, mas que na verdade o relacionamento inteiro teria sido repleto de situações problemáticas e abusivas. Há até alguns relatos que chamaram a atenção vindo da Mayla Morales, que era uma maquiadora de celebridades que trabalhou com eles também. Ela conta que em 2020, no fim de semana de Grammy, inclusive, que aconteceu... Cara, na moral, esse documentário que saiu do 50 Cent, mano, ele vai ser usado no processo do Diddy. Com certeza, meu parceiro. Verdade. Então, foi nessa época também do ano em 2020. E o 50 já aproveitou pra fazer um dinheiro, fazer uma moeda, né, meu parceiro? Que ele não é bobo nem nada. Ela viu o Diddy gritando com a Cassie em um hotel e que depois viu ela arrasada e machucada, mas que eles não podiam ir pra polícia ou pro hospital porque tinham medo do Diddy. Então, ela disse, inclusive, que quando viu aquele vídeo vazado da Cassie sendo agredida no hotel, naquele vídeo que a gente comentou agora, ela sentiu um gatilho lembrando desse outro dia, porque viu ali que poderia ter sido uma situação parecida. Quem fala desse relacionamento também é o Roger Bonds, um ex-segurança do Diddy, que já deu outras declarações também, a gente já trouxe ele aqui em outros vídeos. Ele disse que o Diddy controlava a vida e a carreira da Cassie e que já viu ele agredindo ela com socos e chutes no rosto até dentro do carro. Inclusive ele conta que às vezes estava dirigindo aí, eles estavam brigando dentro do carro e não paravam nem ali. Então ele conta que realmente era um relacionamento muito abusivo. O Roger também fala um pouco sobre as freak-offs, né, que são aquelas festas, aqueles momentos, na verdade, depois das festas, né, aquela parte que aconteciam as coisas erradas. Tem a outra ainda. Né, ainda tinha... São 3 festas. Então, que viu o assistente do Diddy sempre com filmadores. O after e o pós-after. Esse assistente perdeu uma fita e vê o Diddy ficar louco com isso. Então, ali ele percebeu que provavelmente tinha alguma coisa errada ali pra ele ficar realmente tão preocupado com a perda dessa fita. Já na reta final do documentário, eles trazem um relato da Cat Passion, que é uma atriz que o Diddy se relacionou em alguns momentos ali por 2019, e ela conta que o Diddy é abusivo com ela também, que ela sofreu ali em vários momentos com ele, e ela lembra de um ponto específico que chamou bastante atenção. O cara é abusivo. Ponto final. Certo? Mais tratando de um documentário, porque ela conta que em determinado momento ali ele estava assistindo o documentário sobre o R. Kelly, né, aquele documentário que inclusive ficou muito famoso, porque expôs ali muitas das coisas que ele fazia, ele inclusive que tá preso, né, hoje em dia por conta de tráfico sexual, extorsão, enfim, é um criminoso sexual já condenado. Ele estava assistindo um pouco desse documentário, o Diddy chegou a ver um pouco ali com ela e saiu dizendo o seguinte: tem um pouco de R. Kelly em todos nós. E claro que ela estranhou isso, né, porque ele tava vendo o documentário mostrando... Pô, imagina, mano. O cara só Caralho, o cara ainda manda dessa. Puta que pariu. Ele vai soltando, né? As migalhas. Cometendo crime e ele fala, não, isso aí tem um pouco dele em todo mundo. Tá louco. Então isso aí já provavelmente já acendeu um alerta nela, né? Ela e ele então tiveram várias idas e vindas nesse relacionamento. Um momento era algo como namoro, depois eles voltaram a se ver inclusive como amigos, né? Ela conta que em 2021 isso aconteceu, voltou a conviver um pouco com ele ali, mas que certo dia ele teria abusado dela depois de usar droga.
Um recado rapidinho aqui, pessoal. Porra. A gente tem aqui nosso patrocinador. Não, foi mal. Foi mal, o Steak vai passar. Porque tá no meio do vídeo. O trato é o seguinte, você vai passar 5 horas comigo assistindo um curso de design de graça e nunca... Valeu. Que é menor, né? Tem apenas 20 minutos ali. Traz apenas declarações do Phil Pines, que era assistente do Diddy entre o final de 2019 e 2021. Ele, inclusive, já processou o Diddy também. E ele conta ali que ele começou a entender que ele estava meio que se responsabilizando, ou se envolvendo por coisas obscuras ou coisas erradas, quando começaram a pedir para ele alguns itens para festas que ele conhecia como Wild King Nights, que seriam algo como as freak offs, ou até seria talvez como chamava as freak offs de fato. Ele disse que não ouvia esse termo freak offs, ele ouvia esse outro termo, né? Então, ele conta que começaram a pedir para ele coisas como álcool, drogas, cogumelo, lubrificantes, velas. Então, ele até expõe ali alguns áudios que seriam do Diddy pedindo essas coisas. E ele também conta que viu o Diddy já usando a violência contra as pessoas, chutando uma das convidadas, por exemplo. E ele também cita uma pessoa que a gente ainda não tinha citado aqui, eu acho, em nenhum vídeo, ou se citou de uma forma muito curta, que é a Christina Kohan, que era, segundo ele, ali, uma espécie de braço direito do Diddy. Ela é uma assistente que fazia de tudo ali pra ele, organizava tudo, era chefe do staff, né? Então ela que comandava o próprio Phil e outras pessoas também da equipe. E ele mostra que seriam mensagens enviadas por ela também pedindo várias coisas, incluindo algo chamado de limpeza de emergência. O Phil diz que nesses casos, quando pediu uma limpeza de emergência, era porque o Diddy tinha basicamente destruído ali algum quarto de hotel, algum ambiente, tinha deixado uma situação ali realmente absurda. Quando ele ia então dar um jeito ali no quarto, né, tentar organizar de alguma forma, ele diz que via ali camisinhas jogadas, restos de drogas, sangue, manchas nas coisas, inclusive. Caralho. Ele diz também que existem vários vídeos dessas experiências, dessas maratonas sexuais que o Diddy fazia, que ele guardava normalmente em seus dispositivos. Pra ter como prova contra as artistas e os artistas. Tá ligado? Filha da puta é malandro, rapaz. Filha da puta é malandro. Positivos ali, então ele fala que realmente esses vídeos existem, provavelmente esses vídeos, inclusive agora, estão na mão da polícia, né, e vão... Ih, peraí, não, preciso botar a luz aqui, não pode ficar sem luz. Ai, me quebra, no light? Não, no way. No light? No way. Estamos aqui de novo. Não, sem luz não dá, vambora. Vão ser usados contra o Diddy. Eu só acho muito doido porque são anos, né? Desses freak-offs, dessas festas. Imagina quanta mídia não deve ter, mano. Imagina... Se acharam realmente coisa deve ter coisa pra caralho. Tá maluco, deve ter muita coisa, mano. Bem específica. É, porque esse é um cara que trabalhou com ele recentemente, né? E a gente sabe que as histórias, os relatos vêm de, às vezes, lá do final dos anos 90 ainda. Sim. Então, tipo assim... são várias décadas aí de crimes que ele pode ter cometido. E aí, no final do documentário, ele fala sobre quando ele teria sido... Pode? Será que só pode? Abusado ali, indiretamente, de certa forma. Fica aí no ar. Ele conta que em uma das festas, o Diddy teria dito pra ele provar sua lealdade ao rei e feito ele ter relação sexual com uma das convidadas ali. Então ele teria coagido ali ele a fazer isso. Ele então teria performado, como ele fala ali, por certo tempo, por medo de recusar, né? Então ele fica um tempo ali tendo essa relação por conta da reação que o Diddy poderia ter, mas que não era o que ele queria, né? Então isso não deixa de ser um abuso, né? Porque mesmo ali que a mulher pode ter consentido naquele momento, o Diddy que forçou um funcionário dele a, fazer, né? A ter uma relação que ele não queria. Inclusive, ele conta que namorava na época e que ele escondeu isso por muito tempo por conta de medo da reação, de como a família ia lidar, de como o próprio Diddy ia lidar se isso chega nele, né? Se ele descobre que ele estava contando para as pessoas. Então, ele conta que decidiu falar agora por conta de toda essa pressão que se criou sobre o Diddy, agora que ele já tá preso. Agora que ele tá preso, né? Muitas pessoas começam a trazer Meu irmão, agora que ele tá preso... Que nem tá aparecendo, tá pipocando gente, meu parceiro. Tá pipocando gente pra caralho falando. Só pra aumentar no processo. Só vai acumulando. Vamos acumulando. Meu irmão, ele tá com uma trolha desse tamanho entrando na rabita de Cuiabá.
histórias que já tinham vivido, mas não tinham coragem, né? Cuiabá não tinham aquela fora. força pra colocar pra fora. Bom, no final do documentário aparece ali o que a defesa do Diddy disse, que foi o seguinte: esses documentários estão correndo para ganhar dinheiro no circo midiático ao redor do Mr. Combs. Os produtores não deram tempo ou detalhes suficientes para que os representantes dele analisassem as alegações infundadas, muitas delas de fontes anônimas cujos relatos não têm contexto. Bom, lembrando que o julgamento do Diddy já tem uma data marcada, vai acontecer no dia 5 de maio, né? Vai começar, pelo menos, pode ser que demore, né? E ele pode pegar até prisão perpétua se ele for culpado das 3 acusações que ele enfrenta, que são extorsão, tráfico sexual e conspiração e transporte para prostituição. Tá enrolado. Bom, então esse foi um resumo, inclusive, bem detalhado, né, do que a gente viu. É isso, o vídeo é esse. Tá maluco. Tá enrolado, meu parceiro. Está enrolado, papai do céu. Esquece. Esquece. Deixa o like, hein?